Ele está entre o grupo de milhares de universitários que chegaram à cidade, jovens em busca de oportunidade de estudar e acabaram fincando na chamada terra de passagem. Hoje no Câmara Livre nós vamos conversar com João Elias Jabbour, nascido em Bernardino de Campos, aqui na região. Como eu defino a região? Ourinhos, Piraju ou é outra coisa? Influências de Ourinhos e Piraju. Uma pergunta do programa: que sobrenome dos pais ou da mãe, do pai ou da mãe, que você não tem no seu registro de nascimento? Garofalo, italiano. Italiano. Quem é de italiano aqui? A minha mãe, os pais dela são italianos. Para aproveitar o que está óbvio aqui no sobrenome, a origem do teu pai. Libanesa. E como libanês, eles fizeram o quê? O teu pai trabalhou com o quê? Meu pai veio para trabalhar com comércio, como todo libanês, né? Ou como a maioria dos libaneses naquela época, década de 30. E foi assim até o final da vida. Depois isso passou para minha mãe também. E hoje minha mãe é aposentada, meu pai falecido. Então a origem meu pai veio do Líbano, com seus 20 e poucos anos já. Veio solteiro? Solteiro. Tá. Se conheceram no Brasil? Conheceu a minha mãe numa loja lá em Bernardino de Campos, onde ele vendia os armarinhos dele. Né? Para fazer essa relação com as inter-relações também do programa, por que Bernardino de Campos? Você chegou a perguntar para teus pais, ou para o teu pai, né? É porque os imigrantes desciam no Porto de Santos, São Paulo era a parada preferencial, natural, né? Mas alguns, em busca de oportunidades outras, se aventuraram, chegaram a entrar um pouco mais para o interior. Naquela época já existia a ferrovia, né? Bernardino de Campos está na Sorocabana, na extinta Sorocabana. Então eles pegavam o trem e iam testando aquelas cidades que havia ao longo da linha. E meu pai resolveu parar em Bernardino de Campos porque isso eu nunca soube exatamente o porquê. Mas eu desconfio que foi por causa da minha mãe que ele encontrou numa lojinha onde ele foi vender. Viu? E depois ele também trabalhou no comércio, como todo libanês, por vocação? Depois ele montou uma loja, né? Ele e a minha mãe montaram uma loja. João, qual é a memória afetiva que você tem de sua infância? Quando você pensa nisso, que refração vem na sua cabeça? O pé descalço na rua, para fazer uma imagem mais precisa, a enxurrada correndo na sarjeta e a gente ali se banhando na enxurrada, porque piscina era muito difícil e a vida era muito solta, né? Muito leve, muito pé no chão. Então essa é uma imagem marcante. Para quem não conhece a região, tem uma fartura, para usar o nome de uma cidade muito próxima ali, de rios e vales. Isso tem relação com o que você conviveu na infância também? Demais, demais. Rios, açudes, lagos, lagoas, riozinhos, rios maiores ali é o Paranapanema, o rio predominante. Então eu vivi muito em beira de rio, em sítios, em chácaras, em fazendas, subindo em árvore. Uma das minhas habilidades era subir em árvore. Até hoje, quando eu posso, eu encontro uma árvore, eu vou lá para demonstrar minhas habilidades para meus filhos, minhas habilidades antigas. Quantos irmãos? São 4. 4 irmãos. 2 homens e 2 mulheres. Você lembra o nome do teu colégio? Onde você terminou? O primeiro até a 8ª série na época Abreu Sodré. Depois o colegial no Miguel Priante Calderaro. Como muitas das cidadezinhas do interior, um colégio para o ciclo básico inicial e depois um para o colegial, ainda é assim hoje lá? Ainda é assim, com alguma transformação, mas esses 2 colégios ainda sobrevivem, uma cidade de 10 mil habitantes, que também assim a vida inteira, e até hoje é o ciclo fundamental, até o 9º ano, né, no Abreu Sodré, e o ciclo médio, que é o antigo colegial, no Calderaro. Porque o jovem garoto, menino aos 18, foi para a capital? Em busca de um projeto profissional, né? A cidade, como eu disse, de 10 mil habitantes, muito restrito lá, o circuito comercial, o circuito de oportunidades, então foi buscar. Mas o que me levou à capital inicialmente não foi nem a profissão que eu abracei, foi de fato sair mesmo, como era praxe da garotada da época lá. Aliás, o quilômetro 18 em Osasco era o ponto de parada, Bradesco. Todo mundo ia trabalhar no Bradesco em Osasco. Eu fui além, fui até São Paulo, trabalhei no Bamerindos lá durante um ano, mas aquela cidade grande assustou o menino do interior e coincidentemente eu prestei ao vestibular aqui em Bauru e acabei vindo para cá um ano depois. Para quem não conheceu, não sabe, a Cidade de Deus. Cidade de Deus, exatamente, famosa. O rádio
e a comunicação entraram em que período, então, exatamente na tua vida? O rádio, eu cheguei a Bauru em 1981 para fazer a antiga fundação, depois que virou Universidade de Bauru e Unesp, finalmente. E durante o meu período de estudos, em 1984, eu tive essa oportunidade, ainda estudante, na Rádio Auriverde, que era conjugada com a 94 FM, era o mesmo grupo, né? E foi ali o meu começo na imprensa, em 1984 para 85. Nesse período você estava estudando, porque a tua vinda para Bauru foi vinculada à faculdade. À faculdade, eu estava estudando, aí parei, retornei mais tarde, enfim, eu fui fazendo a faculdade de forma gradual, porque já estava no mercado de trabalho, né? E isso me absorveu muito. Uma pergunta abrangente, o que o rádio te ensinou ou te trouxe do ponto de vista de bagagem para essa formação de comunicação? O rádio me ensinou fundamentalmente o controle sobre mim mesmo durante a atividade profissional, porque o rádio ao vivo te impõe uma pressão muito grande, no sentido de que você não erre, de que você não fale coisas que não deve dizer, no sentido de fazer a pergunta certa, de fazer a abordagem correta. Então o rádio te tensiona o tempo todo para isso, principalmente o rádio ao vivo, que a gente fazia muito antigamente. E isso, para mim, foi o maior legado do rádio. Depois, no jornal, o desafio era outro, era o texto, né? Foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei e a primeira dificuldade depois que eu saí do rádio. Mas com um domínio, eu considero muito bom do diálogo, da abordagem, da técnica de entrevista. Para as pessoas que não lidam com esse universo no dia a dia, para emprestar essa bagagem que você já tem, você desenvolve concentração, a capacidade de improviso, de fala ao vivo, muitas vezes, como Exato. Você falou ao longo do tempo. Depois você vai para o texto escrito. Para o leigo, pode parecer que é a mesma coisa. Se fala, escreve. É assim? Não, é uma diferença grande, né? A gente sente, no começo da minha carreira no impresso, eu senti muita dificuldade com o texto, né? Porque o rádio é muito mais sucinto, o rádio é a capacidade de você sintetizar a informação. No jornal é a capacidade de você dar abrangência para a informação, então requer um pouco mais de raciocínio na escrita, né? Um pouco mais de construção, não raciocínio, de construção na escrita. E essa construção tem que ter começo, meio e fim, e então você tem que, é como construir um edifício, né? Então é um pouco mais elaborado o pensamento. A essência da notícia é a mesma, né? Do rádio, da TV é mesmo, mas a construção, a comunicação daquele fato é que muda um pouco. Né? A essa altura você consegue se responder por que comunicação ou por que jornalismo para você? Sim, tem muito claro isso, Nelson. A minha formação é humanista, na área de relações sociais, né? Isso eu desenvolvi muito antes mesmo de optar pela profissão. Logo cedo eu me descobri aí na atividade política, né? Lidando com situações coletivas, sociais. Isso naturalmente me conduziu para o jornalismo, né? Eu tinha que fazer uma opção por uma profissão quando jovem. Como já tinha uma atividade política, o interesse pelo social, pelo coletivo, pelo país, pelas transformações, o jornalismo foi assim uma coisa muito natural, muito fácil. Mas dentro desse horizonte, se você tivesse a possibilidade ou fizesse a extinção do jornalismo nesse momento, você faria o quê? Eu acho que psicologia, seria professor de história, alguma coisa do tipo geografia, que eu gostava muito. Ligado a esse horizonte. Quanto tempo de rádio, quanto tempo de TV? Que não estão contando idade, não estão contando profissão. Olha, de rádio foram 5 anos. De 84 a 85 até... Não mais. Foram 5 anos no grupo da Auriverde 94 FM. Depois mais 4 na 96 FM. Então quase 10 anos. Só que na época da 96 FM eu já estava indo para o jornal. O jornal eu completei 20 anos no ano passado. Agora 21, indo para 21 anos de jornal. E de imprensa, então, praticamente 30 anos. Né? Você recebe jovens procurando estágio, querendo conhecer a redação, o pessoal, os grupos da faculdade, de forma muito rotineira. Acompanha isso no dia a dia há bastante tempo. Dê uma dica para o jovem que quer ser jornalista. Uma boa pergunta, hein? Olha, acima de tudo, sensibilidade. Hoje, a técnica não é o mais complicado. A técnica você adquire. Sendo um bom aluno aplicado, você adquire a técnica. Você tem 4 anos para isso. E ela significa, na minha opinião, hoje, talvez 50% do bom profissional de jornalismo. Os outros 50% é muito um estado de espírito, uma autoinspiração, uma autodeterminação no sentido de você produzir algo que vai
impactar na vida de outras pessoas, né? É claro que todas as profissões impactam na vida de outras pessoas, mas nesse caso, no nosso caso do jornalismo, impacta de uma forma coletiva, de uma forma muito volumosa, de uma forma às vezes definitiva. Então, esse estado de espírito que o jovem tem que ter, de que quer prestar esse serviço, porque é uma atividade que, embora seja feita na iniciativa privada, fundamentalmente, ela é uma atividade pública, né? O jornalismo. Então, tem que ter esse estado de espírito, essa coisa no íntimo, no âmago, porque senão você não suporta as pressões que você vai receber ao longo do tempo, e mesmo a rotina que existe nessa profissão também, você estando imbuído mentalmente, na alma, de que você quer transformar no sentido de informar no sentido de transformar, aí sim você suporta todas as agruras que a profissão tem, inclusive a desvalorização dela, que é crescente, né? Principalmente nessa época de informática. Ainda formando a questão da estrutura, da origem do ponto de vista humanista, da formação do profissional João Elias Jabbour, o termo talvez esteja desatualizado, ou não, se você assim preferir. Você tem uma formação de esquerda na origem, nesse tempo todo, entre as montanhas e a selva de pedra. Exato, tem sim. Tem em função até do momento político, né, dos anos 70 e 80, quando nós vivíamos sob uma ditadura militar. Então, era natural que o jovem, com toda a força interior que o jovem tem, com toda a necessidade de contestar que o jovem tem, era natural que no ambiente daquele, de falta de liberdade, acima de tudo, a gente se conduzisse para o campo da esquerda, que era quem resistia àquele estado de coisas, né? Então, a minha formação de esquerda naturalmente veio daí. E depois, com o tempo, isso foi se moldando à realidade, foi todas as transformações que ocorreram. Hoje, praticamente, se falar em esquerda e direita não tem muito sentido, né? Hoje, eu tento preservar o que eu captei de melhor na essência, no sentido do humanismo mesmo, no sentido de você gostar do próximo, gostar da vida coletiva, preservar o sentido da vida coletiva na busca de soluções, na luta permanente por pela melhoria em geral da cidade, do estado, da nação, né? Essa é a essência que eu preservo na minha época de esquerda, e que eu procuro levar adiante, porque eu acho que isso é indissociável do homem, né? Você é observador do comportamento, através do que chega e daquilo que você ouve, lê, enfim, das relações das pessoas, que é gigantesca para quem não conhece isso no dia a dia, com o jornal. O que as pessoas falam com você na internet? Elas falam de coisas mais individuais ou não só individuais? Quais são os reclames, as aflições? Olha, as duas coisas, né? Por se tratar de um jornal, as pessoas reclamam de situações coletivas, mas porque afetam a elas individualmente, né? O individual está preponderando nos tempos atuais. Então, tudo que move as pessoas é quando a água bate no pescoço delas, né? Ou quando não bate mais, né? Porque agora é o contrário, a água bate no calo agora. Trazem de tudo para a gente em termos de assuntos, situações particulares também, que a gente tem que o trabalho de explicar que isso não pode ser notícia quando é muito particular, né? A briga de vizinho não é notícia. A notícia é quando interessa minimamente para um grupo de pessoas que tem alguma relevância social. Então, esse é o trabalho, de filtrar, de convencer as pessoas de que certas coisas não são notícia e que outras podem ser. A maioria acaba sendo, né? Porque sempre é um problema coletivo. O jornal também, às vezes, pode ser na relação com o leitor uma espécie de divã das suas agruras, daquilo que você não conseguiu realizar no dia a dia, de uma bronca até. Como você equilibra essa relação? Você falou sobre o que é individual e o que é coletivo. Como você equilibra o que é emocional daquilo que pode ser notícia? Olha, isso acontece demais, como eu disse antes, né? Quem abraça essa profissão com uma certa devoção, tomando como uma vocação, você acaba de fato fazendo divã para muita gente, porque muita gente vem com questões subjetivas, emocionais, como você colocou, e não com questões objetivas que se transformem numa pauta rapidamente. Muita gente vem com problemas pessoais, sérios, familiares, e no diálogo, na tentativa de chegar se isso é notícia ou não, você acaba aconselhando até, dando a sua opinião. O conselho é algo meio presunçoso, né? Mas dando a sua opinião, que muitas vezes faz aquela pessoa enxergar que a situação não era bem aquilo, ou enxergar algo que ela não estava vendo. Então funciona também como divã. O jornalismo, por ter a caráter público, acaba sendo um desaguador de todas as angústias das pessoas, né? Um outro ponto, pelo caráter público, por vezes a redação acaba sendo a caixa de ressonância do não funcionamento do Estado em todas as suas vertentes.
vertentes ou instâncias. E aí, é papel do jornalista ou do jornalismo resolver o que o Estado não resolveu ou desabafar, se for o caso? É papel mostrar a ineficiência do Estado, né? E nesse sentido, o jornalismo funciona muito bem. Hoje ainda tem uma carta na Tribuna do Leitor, a pessoa agradecendo ao jornal e agradecendo à prefeitura, porque só depois que saiu uma carta dela falando de uma situação num bairro é que as coisas se resolverem rapidamente, né? Que é um grande problema, a lentidão do Estado para resolver situações. Então eu acho que o papel da imprensa é o papel de amplificar, de jogar luz nos problemas, que o poder público não consegue enxergar. O poder público, em geral, no país está falido em total descompasso com o crescimento das cidades, né? E a imprensa vem e ajuda a empurrar soluções mais adiante, ajuda a acelerar, na verdade, as soluções. Escrever, sobretudo nas grandes reportagens que envolve o que se chama de investigação ou apontar as feridas, envolve você pensar sobre a relação com o outro o tempo todo em um outro nível, em outro grau. E nós estamos numa aldeia que, por mais que seja cosmopolita em certa forma, de 400 mil habitantes, você encontra com as pessoas na esquina, no clube. Como você lida com o desagrado natural alheio que não quer virar notícia, mas o fez por merecer, de uma certa forma, porque não desempenhou seu papel ou qualquer outra coisa? Olha, usando, é até chavão dizer isso, mas usando as regras do profissionalismo, né? As regras da conduta técnica e da conduta ética. As pessoas têm que entender, às vezes até familiares, né? Ampliando um pouco mais o drama. Sim. Às vezes até familiares seus acabam virando notícia por circunstâncias boas ou ruins, né? Que a notícia não é só ruim, mas essas pessoas, obviamente, nos abordam, nos pressionam, e aí a justificativa, o argumento é esse. Tecnicamente, eu estou realizando o meu trabalho para que a sua vida possa, de alguma forma, impactar positivamente, ou se não, a vida da sociedade. Se em um determinado momento isso te desagrada ou te incomoda, é um preço que se paga por viver em sociedade. Você tinha um lema de um radialista aí, acho que era o Netão, da 94, que ele dizia: se você não quer ser notícia, não deixa acontecer. Então as pessoas têm que exercer os deveres dela e as responsabilidades para que as coisas não desandem e não acabem se tornando públicas. Aí, a partir desse momento, nós não podemos fazer nada a não ser dar um tratamento justo, que não vá prejudicá-la além do que o fato já a prejudica, mas que lance luz sobre o assunto para que alguma solução possa haver, né? Alguém já disse, e outros repetiram, que em política, por exemplo, é preciso que você exerça essa atividade sem pensar com o estômago. E o jornalista, ele deve exercer o jornalismo sem o estômago também, ou o fígado, às vezes? Essa é uma questão importantíssima, crucial e que nos desafia o tempo todo, né, Nelson? Mesmo os mais experientes, você é um ser humano e, antes de mais nada, antes de ser jornalista, de ser um comunicador, você tem uma posição sobre a vida, sobre os fatos da vida, né? Tem uma linha de pensamento, uma conduta filosófica e na hora de exercer o trabalho de relatar o fato ou de interpretar o fato, você tem que conseguir isolar um pouco o seu fígado, o seu coração e ou seja, a sua emoção e a sua razão, para poder ser o mais isento possível. É um desafio diário na nossa profissão, né? Alguns dizem até que isso é um mito, que isso não acontece 100%. Eu acho até que não mesmo. Porque mesmo na hora que você hierarquiza, escolhe qual é o ponto por onde você vai começar a noticiar o fato, você já está exercendo, já está colocando ali a forma de ver o mundo. Mas acho que até aí tudo bem. O que você não pode é agir de forma deliberada, com má fé, para distorcer um fato, ou para esconder um fato, ou para superlativar um fato, visando atender só o seu interesse pessoal. Como o ser humano, João Jabbour, e o cidadão equilibra dentro dele essa relação de fazer um retrato da realidade o tempo todo? Olha, com muito desprendimento, Nelson. Eu acho que aí assim, eu não tenho crise de consciência em relação àquilo que eu faço, mesmo quando eu vejo pessoas até sofrendo com uma notícia, sofrendo assim a pressão que a notícia exerce quando ela se torna pública, né? Porque as pessoas têm que ser desprendidas no sentido de saber que têm direitos e deveres, que vivem numa sociedade, numa coletividade, e que quando erram, o seu erro por vezes se torna público. Ou se não se torna público, ele vai cair lá no Poder Judiciário ou em alguma outra instância reguladora da sociedade, mediadora da sociedade. Nós somos uma mediação da sociedade, mas nós somos uma mediação não no sentido de dar a solução final. Nós somos a mediação no sentido de lançar a discussão para a sociedade, para que ela tome conhecimento da forma como está agindo,
para avançar, para criar novos consensos que façam com que essa sociedade avance e aprimore a sua forma de viver no coletivo, né? Então esse é o nosso trabalho, não tem problema nenhum com isso. Você gosta muito de rádio, inclusive como colecionador, os de válvula, portanto, em muitas unidades em casa. E aí, para usar só essa paráfrase, do rádio passou para o conteúdo do jornal passou da datilografia nas máquinas Olivetti ou Hamilton antiga, para a questão do computador. Feito essa descrição no espaço do tempo, o que você ouve no conjunto de chefes de redação e de editorias da Associação Paulista de Jornais sobre a função da internet, já passado aquela fase de preocupação inicial de se ela iria acabar com esse ou aquele formato? Exato. A internet não nos assusta mais no sentido de que ela vai substituir a atividade de jornalismo. Obviamente que não vai. Ela é só um canal, é um grande, formidável canal que domina as nossas vidas praticamente hoje em dia, né? Então, o que nós temos de desafio aí, o que eu converso muito com colegas de outros jornais, e a gente vê isso, essa aflição também nos grandes jornais, seja do Brasil, do mundo, o que nos desafia é como estar na internet. Nós já estamos, né, de alguma forma, não na plenitude, mas como os jornais vão para a internet, como fazer essa transposição do Mar Vermelho e chegar são e salvo do outro lado, né? Lá na história bíblica você tinha um milagre, hoje na vida real não há milagre, nós temos que fazer essa transposição, nos mantermos ainda por um bom tempo no mundo analógico, que ele talvez nunca acabe, mas também estarmos no mundo digital. E essa transposição é que é o desafio. E o desafio maior não é nem o desafio da profissão em si, é o desafio econômico. Como sustentar a atividade jornalística para que ela seja independente lá no mundo digital. Essa pergunta não tem resposta ainda, isso desafia o mundo inteiro. Por isso as pessoas estão tentando fazer com que convencer as pessoas que elas devem pagar para ler a notícia no site, para daí ter uma luz no fim do túnel dessa operação, desse modelo de negócio que ainda não existe na internet. O modelo de negócio no mundo digital está bem resolvido. No mundo analógico. No digital não está. Esse é o grande X. Como monetizar a nossa atividade lá para bancar a nossa independência. Em alguns países, o jornal, principalmente o jornal, como força de posição editorial no dia a dia frente às questões editoriais, tem lado. No Brasil não tem essa tradição nos grandes veículos de comunicação. O que você pensa sobre esse formato dos veículos dos outros países que falam, olha, eu penso assim sobre essas coisas? Eu acho que os países, os europeus, os países do norte principalmente, que tem uma história, alguns, muito mais antiga, passaram por situações que nós ainda não passamos. Eu acho que nós temos que observá-los no que eles têm de bom também. Tem as suas coisas ruins, mas no que tem de bom. Uma das coisas é essa. Assumiram a imprensa desses países, de uma forma geral, assume uma postura de preferência. Por quê? Porque a imprensa é formada por gente, e gente tem preferência. Então não adianta fazer como nós fazemos hoje ainda no Brasil, ficar tentando esconder isso do leitor, do telespectador, do ouvinte ou do internauta. Assuma-se. É difícil, é complicado, porque você pode ser taxado de inúmeras coisas que fogem muito àquela descrição clássica do jornalismo, imparcialidade até neutralidade. Mas não existe imparcialidade e neutralidade na forma ideal. Então, que se assuma uma posição, mas que deixe-se bem claro e que se pratique a não interferência no noticiário. O jornal tem uma posição, uma opinião, ele pode ter e expressar na página ali apropriada para isso, onde tem o editorial ou os artigos, né? E não deixe contaminar o restante do noticiário. Esse é o desafio que os países da Europa, os americanos mesmo, já resolveram de certa forma. Embora também seja complicado, né? Porque linha editorial é um tabu, é um problema. Eu acho que o mais tranquilo é isso. Assim o leitor lê sabendo, eu vou ler esse jornal que é dessa linha, ou eu vou ler aquele, ou eu vou ver aquela emissora de TV que é daquela linha, muito claramente. E ele opta, não tem problema. O mundo caminha mesmo para uma segmentação. Essa é uma forma de segmentar. O leitor João Jabbour, que lê os outros veículos de comunicação, tal qual na sua praça e nos seus formatos, e assiste a TV também, ele tem o quê? O que ele quer ouvir ou o que ele quer ler desses outros veículos? Trabalhos, reportagens acima de tudo, né, se tratando de notícia, mais aprofundadas, mais elaboradas, mais bem trabalhadas, cuidadas em todos os sentidos, né, da dimensão de um fato. O mundo se modernizou, os veículos de comunicação, como nós já dissemos,
tiveram e têm ainda que correr atrás dos prejuízos, entre aspas, e com isso tiveram que fazer ajustes econômicos em suas estruturas. E a tentação maior é fazer ajuste econômico em cima de pessoal, né? de funcionário, de jornalista acima de tudo. E isso é um grande erro, mas é o que é mais fácil, é o que está mais à mão. Então muita gente reduziu suas redações e isso impactou negativamente no conteúdo. E é isso que eu vejo muito quando eu vejo um programa jornalístico de TV, mesmo leio jornais, revistas, rádio. O produto final ficou muito prejudicado. O que eu sonho, o que eu quero ver de novo é a retomada do conteúdo bem elaborado, né? Bem trabalhado. A imprensa vive o dilema de ter que contar algo além do factual? Eu acho que contar no sentido de interpretar, sim. A imprensa escrita tem esse próximo passo como fundamental. O jornal do dia seguinte não precisa contar mais nada, que já foi contado no dia que os fatos ocorreram pela internet, pelo rádio, pela TV. Nós temos o papel de interpretar, de dar caminhos, de mostrar, de apontar, de jogar luz em situações que estavam na penumbra e que os veículos eletrônicos não conseguem, por natureza, enfocar. Então esse é o nosso papel. Então contar nesse sentido, sim, é um grande desafio, é o que vai nos manter vivos, inclusive no meio impresso. Nesse meio de caminho, nesse intercâmbio com os outros chefes de editoria para passar essa experiência para os outros grandes jornais, líderes de mercado pela Associação Paulista de Jornais no estado de São Paulo, os 15 ou 17 maiores que estão nessas praças, que forma quase a região administrativa completa do maior estado da nação, não por outra razão, acaba se tornando um foco de natural observação sobre isso. Os jornais, como eles estão em relação a essa questão da internet? Você falou da questão da monetização, que eles ainda estão se virando sobre isso, e sobre a chamada tríplice coroa aí, internet, TV, web e jornal, tudo junto. Olha, você fala da PJ, né, que são os 15 principais jornais de 75% do interior do estado de São Paulo, né? Só não está na PJ hoje, Campinas, Ribeirão agora está chegando. Hoje, nós, inclusive aqui de Bauru, estamos na seguinte situação: nós estamos rendendo homenagem às 3 rainhas aí, né? Tanto ao mundo, as 3 que são a TV, o rádio, o jornal e o mundo digital. São 4, na verdade. Nós estamos, enfim, com os pés em todas as canoas, para sintetizar. E por quê? Porque nós dependemos muito ainda da operação no mundo analógico, né? A TV, algumas já migrando para o digital, mas ainda também no analógico. A rádio é a mesma coisa, que agora vai virar FM. E os jornais que fundamentalmente ainda são bancados pela circulação do veículo impresso. E a gente então está nesse dilema, que não é um dilema, né? Que é um desafio mais do que um dilema, de estar também no mundo digital. E isso é o que está acontecendo com todos nós, se bem eu entendi a pergunta, né? Claro. Nós temos todas essas frentes. E nunca se leu tanto jornal, tanta imprensa, a imprensa nunca foi tão vista na história. Olha que parece contraditório, né? Ao contrário do que se pensava na origem da internet. Ao contrário do que se pensava, de que ia canibalizar, que a gente ia perder a audiência. Não. Hoje nós somos lidos no papel, e somos o jornal, no caso, e é lido na internet de uma forma avassaladora. É muita gente lendo. A questão mesmo é econômica só. Agora, que amplificou. O jornalismo ganhou relevância maior ainda. Esse programa também é de perfil, mas é de trajetória e acaba formando um elemento histórico natural. Qual a participação do jornalista João Elias Jabbour do ponto de vista de verificação e não de descrição, senão a gente gastar um monte de tempo, que ter que gravar um Câmara Livre só para isso, mas da chamada década negra ou dos anos negros da gestão pública da cidade? Senão o tempo passa e ninguém diz que foi muito difícil superar. O jornalismo, ele é testemunha da história, né? Tem aí o velho chavão até de que diz que o jornalista é o testemunha diário da história, né? É um testemunho. A historiografia é o que conta, de fato, com propriedade cientificamente o que se passou na história. Mas nós, como testemunhos diários da história, nós temos que manter viva a memória da história, porque o que acontece hoje não está dissociado do que aconteceu no passado. Aliás, está intimamente ligado. E para entender o que está acontecendo hoje, tem que entender o que aconteceu no passado, né? Bauru, no nosso caso, né? Que é a sua pergunta. Nós vivemos períodos difíceis depois da redemocratização, né? De 85 para cá. E o início foi complicado para a cidade, né? Hoje a gente vive uma certa estabilidade política por uma série de fatores, mas eu diria de 85 até o ano 2000, Bauru
parece que canalizou todos os tipos de problemas que poderiam haver com uma administração pública, com um aprendizado do exercício da democracia que o país não tinha, né? E Bauru aprendeu na marra, aprendeu expondo os seus problemas, mostrando as suas feridas, abrindo as suas feridas, né? Como outras cidades talvez não tenham feito. Isso graças ao quê? Ao trabalho da imprensa, graças ao trabalho, e aqui eu tenho que puxar um pouco a brasa para minha sardinha, graças ao trabalho que o JC desenvolveu nesse começo de anos 90, durante aquela década toda, comecinho dos anos 2000, de denunciar, de mostrar as distorções todas que haviam na gestão pública, né? Fruto um pouco dessa imaturidade da própria população, no sentido de cobrar, no sentido de fiscalizar, e nesse sentido a imprensa foi fundamental naquele momento. O jornal teve a coragem de encampar brigas homéricas, brigas que acabaram até na polícia, no judiciário, não tendo o jornal ou nossos jornalistas como polos de acusação, mas como vítimas até, porque tiveram a coragem de botar o dedo na ferida, e a consequência foi de que hoje nós amadurecemos muito, governos foram punidos por isso, seja no âmbito político quanto no âmbito judiciário, né? E eu acho que foi uma grande contribuição, a grande contribuição do Jornal da Cidade nesse período moderno da nossa democracia, para Bauru. E o jornal segue, né, com esse mesmo perfil, de mostrar sempre os problemas, jogar luz. Quando você abre as cartas dos leitores, abre os e-mails agora, né, e recebe as informações diretas online, ou ainda muita gente escrevendo no papel, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, mandando ainda papel para a redação, embora seja em menor número. E você vê o balaio que você tem que formar de matéria de comportamento, factual, polícia, política, e você vê as colunas. Eu estou falando isso para ter a ideia de que a gente não escreve, pode ser óbvio, para um único público. Qual é o público médio? Ou existem mesmo matérias e informações que tem que atender a todo mundo? O cara que gosta só da coluna social, o cara que só vai ver o resultado do jogo do futebol, é uma opção dele, e o cara que quer ter essa interpretação que a gente comentou. Há veículos de comunicação que são segmentados, então eles têm um público bem definido e você trabalha com aquele público e esquece o restante. No caso do Jornal da Cidade, nós temos um público que lê jornal desde lá do Estoril até o bairro mais simples em termos, o mais pobre em termos econômicos, financeiros, né? Então o jornal acaba tendo como estratégia atender a todos os públicos. O jornal é um veículo muito barato. Um jornal custa R$2. Se o sujeito assinar, sai por menos de R$1 por dia, um jornal que traz o mundo para dentro da casa dele. Então o jornal é democrático por essência, pela sua própria precificação. Com isso, nós transformamos o jornal num grande mix de produtos, de oferta de informação. E isso é uma das nossas fortalezas, porque você consegue reter a sua audiência, ou o seu público leitor, em todas as frentes, né? Seja na classe A, B, até a classe D e E. Essa é uma estratégia, foi uma das fortalezas do jornal, é conseguir atender a todos os públicos. Claro que ainda deve faltar coisas ali que a gente está permanentemente avaliando para oferecer. O jornal tem o classificados para quem não quer ler notícia, inclusive. O jornal para quem não quer ler notícia, o jornal serve para quem não quer ler notícia, por mais contraditório que isso pareça. O jornal tem os anúncios publicitários, o jornal tem, aí você tem as informações que vão desde o entretenimento, do lazer, da coisa mais fugaz, até a coisa mais séria, mais pesada, que é uma denúncia, um caso de corrupção. Então é um grande mix, e essa é uma fortaleza, isso que nos mantém fortes. O que o João Elias Jabbour gosta de fazer quando ele não está consumindo ou não está jornalista? Ficar com a família. As filhas, a minha esposa e os amigos, né? Logo na sequência. Esse é meu maior prazer, até pelo pouco tempo que eu tenho para me dedicar a essas pessoas do meu círculo. E logo depois, a leitura, né? A leitura e o consumo de informação permanente. Isso aí é meio que uma fobia. Como eu citei simbolicamente o rádio como elemento de coleção e de prazer no dia a dia, o que toca no seu rádio mais? Ainda a MPB, ainda me agrada muito a música popular brasileira, chegando até ali os anos 80, 90, o rock nacional, isso ainda me agrada demais, né? Eu nunca fui um ouvinte de música internacional, mesmo tirando os clássicos, Beatles, Bob Dylan, mas a música brasileira para mim é o que agrada. Eu não sei inglês, então para mim me incomoda muito ouvir uma música inglesa. É bacana, eu sei que é muito bom, tem muita coisa boa por aí, mas a MPB. Só para demarcar o tempo desta gravação, naturalmente, você já grava a sua coleção, a sua coletânea pessoal de o que você mais gosta em um pendrive?
Já meio assim, meio que ainda orientado pela mulher e pelas filhas, mas já, assim, já consigo penetrar um pouco nessa modernidade, né, com o tempo que eu tenho disponível. O que aborrece a figura do João Elias Jabbour? Aborrece, olha, a rigor, nada aborrece assim de uma forma definitiva, né? São circunstâncias que aborrecem. A vida em si é muito linda, muito bela, muito bacana, mesmo a vida de alguém que você pode considerar um sujeito totalmente no descaminho, mesmo um marginal, né? Não aborrece saber que o marginal é um marginal, ou vou olhar para o marginal. Assim, não é uma coisa definitiva. É claro que ele vai ser recriminado, você tem bronca, você quer que ele não seja daquele jeito, mas me aborrecem assim, quem tem a mente sã, o corpo sã, que tem todas as condições de colaborar com a sociedade de uma forma, além um pouco do seu nariz, do seu umbigo, não fazê-lo. Isso me aborrece mais. O individualismo ganancioso, isso é o que me aborrece muito. Quem faz o que cantou Walter Franco, então? Não sei. A mente reta, espinha ereta e o coração tranquilo. Isso. Essa é a base para você poder, a partir daí, doar um pouco também para a sociedade. A gente vive em sociedade. Não adianta você achar que vai viver isoladamente e só acumulando seus bens materiais ou suas felicidades que podem ser enganosas, né? Felicidade, para mim, aliás, é uma palavra que não faz parte tanto do meu vocabulário quanto serenidade. Serenidade, sim, é o que eu busco. Serenidade. Eu não preciso ficar rindo o tempo todo. Eu preciso estar tranquilo, sereno, que é o que o Walter Franco diz. Qual o tamanho do teu jogo de cintura? Hoje com uma artrose que eu tenho aqui, ficou bem reduzido, viu? Mas o jogo de cintura mental, eu acho que essa é uma das belas coisas que a experiência, que o tempo nos dá, né? A gente fica mais feio fisicamente, mas mentalmente esse jogo de cintura cresce muito e você já não entra em divididas, em brigas impulsivamente, você resolve antes, você tenta encontrar soluções que não sejam tão na forma de rupturas, porque as rupturas são doloridas, né? Não que tenha que fugir das rupturas, às vezes são necessárias, mas o jogo de cintura e o tempo nos dá isso. Eu tornei-me muito mais elástico. O que te alegra? Me alegra é estar aqui, batendo papo, conversando, ver meus filhos crescerem bem, claro que com todos os problemas, mas sabendo que eles estão se encaminhando para a vida. E também me alegra saber que eu posso dormir e acordar de uma forma serena, tranquila, sem grandes dramas de consciência, né? Para até chegar ao final da jornada assim e descansar em paz. Tendo em vista que o seu defeito incorrigível é ser corintiano, diga algo que você queira falar, enfim, fique à vontade. Sobre o Corinthians, não. Foi provocação. O Corinthians copiando eu gostaria de dizer que a gente, acho que a gente até falou já o que eu gostaria de dizer, viu, Nelson, que a gente tem que encarar a vida com olhando mais para a natureza e menos para a tecnologia, embora a tecnologia seja fundamental, jamais vou rejeitá-la, mas não se prender tanto a ela e mais aos exemplos que a natureza nos dá. Afinal de contas, a própria tecnologia se desenvolveu, a ciência desenvolveu a tecnologia com base nos exemplos naturais. E o comportamento humano deveria estar sempre pautado pelos pequenos detalhes da natureza até os grandes. Você vê a natureza se rebelando agora porque está sendo maltratada. Pô, isso é um grande exemplo de vida para nós. Vamos nos mirar mais nela, talvez seja uma colocação. João, obrigado desse bate-papo aqui no Câmara Livre. Obrigado, fiquei muito feliz e vou assistir. Obrigado, Câmara Livre. Para quem está em casa, vai sempre às terças e quintas-feiras com estreia às 19 horas. 19 na terça, 19 na quinta e depois ela circula pelo canal 10 da NET e 60.3 UHF digital da TV Câmara. Em breve, também no rádio.